Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para gravar mais uma aula, né? Essa aula ela é uma continuação da aula de desenvolvimento de esqueletos, né? Então, quem não assistiu a aula, voltem no vídeo. Também, quem não está acompanhando desde o início as outras aulas, lembrar que nós estamos seguindo um cronograma de aulas, tá? E nós já estamos aí, nós já passamos por uma aula introdutória, tá? Nós já tivemos uma aula introdutória, nós tivemos uma aula de princípios básicos, tivemos uma aula de interpretação e uso da folha de apoio e estamos aqui nessa terceira aula, lembrando que essa aula eu tive que dividir em 2 blocos, tá? Então, esse bloco 1 vocês voltem para assistir, caso não tenham assistido, e estamos aqui hoje nessa aula 2. Para quem ainda não me conhece, sou Yali, professora de redação. Estou aprovada atualmente em 4 concursos públicos, onde já realizei mais de 10, então possuo uma experiência nesse âmbito de concurso público. Sou formada em investigação e perícia, tenho pós-graduação em criminologia, em redação e revisão de textos. Tá certo? Essa aqui é a minha rede social, para quem quiser me acompanhar, quiser acompanhar o meu trabalho. Esse aqui é o Instagram do Núcleo Militar, tá? Lembrando que lá no Instagram do Núcleo Militar vocês conseguem ter informações a respeito de locais, de polos presenciais, de cursos completos, maiores informações a respeito do Núcleo Militar, tá bom? Pessoal, como eu já expliquei a vocês, o cronograma de aula que nós estamos seguindo, nós já passamos por esses tópicos aqui, né? Já falei um pouquinho da diferença entre esqueleto e modelo pronto. Também já falei tudo aquilo que nós definimos quando estamos elaborando um esqueleto de redação. Falei sobre a divisão de parágrafos, especificamente para essa prova da PM Pernambuco. Falei sobre tipos de introdução, destrinchei muito isso aqui com muitos detalhes. Falei sobre 2 tipos de introdução e hoje a nossa aula vai ser baseada em tópicos de desenvolvimento e tópicos de conclusão, tá certo? Então, se você caiu aqui de paraquedas nessa aula, não assistiu às aulas passadas, vocês têm que lembrar o quê? Vocês só vão entender esse conteúdo de agora se vocês voltarem à aula. Eu vou só reajustar minha câmera aqui rapidinho, porque estava muito próximo. Acho que estava até dificultando um pouquinho, né? Aí, a visão. Pessoal, então é o seguinte... não vou voltar ao assunto, né? Para que não haja essa... Não é necessário, vai ficar redundante, tem uma aula gravada sobre isso. O que vocês precisam saber? Nos tópicos de desenvolvimento, dando continuidade à nossa aula, os tópicos de desenvolvimento são os tópicos principais e são os tópicos que mais fazem diferença na nossa escrita de redação. Porque eu até cheguei a comentar que o tópico introdutório, ele não é obrigatório, tá bom? Ele é aconselhável para que haja uma estrutura mais organizadinha de redação, mas ele não é um tópico completamente obrigatório. Tem pessoas que escrevem uma redação dispensando esse tópico. O tópico de desenvolvimento é aquele tópico que você efetivamente vai responder tudo aquilo que a banca lhe perguntou em um tema que ela lhe deu. É aquele que você vai responder, desenvolver, argumentar, exemplificar tudo aquilo que a banca lhe perguntou, né? Tudo aquilo que a banca mandou você falar. Então, o tópico de desenvolvimento é aquele tópico de inteira necessidade, é aquele tópico em que você precisa ali dar o seu melhor na hora de desenvolvê-lo. Em relação à quantidade de linhas que é necessária para esse tópico, já foi falado na aula passada. Pessoal, eu vou passar aqui 3 tipos de tópicos que vocês podem adotar.
Eu só queria deixar um adendo que alguns tipos, eles podem ser usados de forma concomitante. Então, tem alguns tipos de tópico que você pode combinar. Por exemplo, eu posso eu posso usar o tópico por explicação, assim como posso usar o tópico por ordem cronológica, tudo em uma argumentação só. O que é necessário ter cuidado? Você pode misturar demais e nenhum tipo e nem outro ficar claro. Por isso, não aconselho que vocês façam essa união, tá bom? É necessário que você tenha domínio de, no mínimo, um. Você dominando um tipo só de desenvolvimento, é mais fácil que você se organize, tá? Primeiro tipo de desenvolvimento que eu vou passar para você é esse desenvolvimento por explicação. Esse tipo aqui, ele é maravilhoso para as redações dissertativas argumentativas, que é o tipo de redação de vocês. O desenvolvimento por explicação, ele é baseado em quê? Em 3 coisas. Primeira coisa, é um tópico em que você vai fundamentar, ele é um tópico em que você vai desenvolver, ele é um tópico em que você vai argumentar. Você vai fazer isso de forma separada? Vou fundamentar, vou desenvolver, vou argumentar? Não exatamente. Você vai fazer isso de forma uníssona, sabe? Você vai fazer isso de uma forma em que às vezes nem fica claro que você está fundamentando, desenvolvendo e argumentando. É como se você fizesse uma coisa só. Por quê? Isso aqui precisa estar ligado uma coisa à outra. Então, eu fundamento o meu desenvolvimento, eu desenvolvo o meu argumento. Consegue perceber? Eu fundamento o meu desenvolvimento, eu desenvolvo o meu argumento. É como se eles fossem literalmente uma coisa só. Como assim, Ali? Vamos lá. Voltando aqui, ó. Nós temos aqui o tema, né? Nós temos o tema, nós temos nossa tese. E aí eu quero desenvolver esse tema lá no meu tópico. Vamos para esse exemplo aqui, ó. Que nós temos, né, 3 tópicos. Lembra que a gente dividiu na aula passada? A gente dividiu aqui a responsabilidade indireta da sociedade, né, que foi um tópico. E aí a gente dividiu as falhas legislativas, né, que é o segundo tópico. E as políticas públicas a serem desenvolvidas, que é o terceiro tópico. Então, vamos usar isso como exemplo. Estou lá no meu tópico de desenvolvimento e eu quero falar sobre a responsabilidade direta a responsabilidade indireta da sociedade. Ok, eu quero fundamentar isso. Gente, o que é fundamento? Fundamento é aquele que você não vai jogar uma informação solta, sabe? O pessoal fala, você precisa ter fundamento para falar sobre isso. Então, quando eu falo em sociedade, eu preciso ter um fundamento sociológico. Sociedade, sociologia. Então, eu preciso, talvez, ter uma citação, entendeu? De um sociólogo. Eu preciso ter alguma informação relevante sobre a sociedade, obviamente, no âmbito da segurança pública. E aí, a partir desse fundamento, por exemplo, de uma citação, né? Pode ser até, né, o fundamento, como eu falo, aqui é um fundamento básico que a gente pode usar em muita coisa. Pode ser até aquele fundamento lá da Constituição. Porque a Constituição Federal assegura que a segurança pública é responsabilidade de todos. É meu fundamento. E aí, o que é que a gente não pode falhar? Só dar o fundamento. Eu tive um fundamento. O meu fundamento vem da Constituição Federal. Agora eu vou desenvolver. Tá entendendo? A partir do meu fundamento, que é a Constituição Federal, eu vou desenvolver. Então, segundo garante a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 44, que a sociedade é responsável, tem o dever de assegurar a segurança pública, a partir disso eu desenvolvo. Nesse quesito, nessa perspectiva, nesse sentido, a sociedade precisa fazer tal coisa, tal coisa. A sociedade precisa atentar-se a tal coisa, a tal coisa. O que é que eu estou fazendo? Eu peguei o meu fundamento
Deixa eu limpar aqui. O que é que eu tô fazendo? Eu peguei o meu fundamento, que nesse caso aqui é o artigo 144 da Constituição. Esse aqui é meu fundamento. E agora eu vou desenvolver, baseado nesse artigo 144 da Constituição Federal. Baseado nesse artigo 144 da Constituição Federal, o que é que eu posso falar do trabalho da sociedade? O que é que eu posso citar que a sociedade pode fazer nesse trabalho, nesse desafio, entendeu? Da segurança pública, em ser efetiva, em realmente ter uma segurança pública efetiva. O que é que a sociedade pode fazer? E aí a gente vai fundamentar, né? A gente vai fundamentar. Ah, ela pode participar de ações governamentais. A sociedade, ela pode se posicionar a favor, dos policiais, entende? E aí eu vou citar, eu vou desenvolver aquilo que eu fundamentei no início. E aí, veja só, a argumentação que está lá naquele tópico, ela se liga a isso aqui, ó, a nossa tese. Então, lembra, aqui é o nosso tema, segurança pública, né? Aqui é o nosso tema, segurança pública no Brasil. Aqui é a nossa tese, ó, a necessidade do aparelhamento entre os órgãos que compõem esse sistema. E aqui é o nosso tópico, né? A sociedade. Então, isso aqui, ó, esse argumento aqui, ó, esse argumento, que é a última parte desse desenvolvimento, ele tem que estar ligado à nossa tese, ao aparelhamento. Então, é como se eu fundamentasse, entende? Eu desenvolvesse o meu fundamento e eu vou argumentar, que é o quê? Eu vou desenvolver a minha tese. Então, o que acontece aqui? Eu já tenho o meu fundamento, que é o artigo 144, eu desenvolvi o meu fundamento e agora eu vou argumentar. Por quê? Porque a sociedade, ela precisa estar ativa, ela precisa participar. Pessoal, perdão aí pelo barulho. Ela precisa participar junto aos órgãos, tá? Ela precisa estar o quê? Ela precisa lá na nossa tese, ela precisa estar, não tem mais espaço, ela precisa estar emparelhada, entendeu? Você viu que tá completo? Você viu que a gente conseguiu fundamentar, a gente conseguiu desenvolver e a gente conseguiu argumentar sem fugir da nossa tese? Vocês conseguiram perceber que fica claro, isso fica coerente, né? Então, esse é um tipo de desenvolvimento. É um desenvolvimento que você pega um fundamento, a partir desse fundamento você desenvolve-o e quando você desenvolve, você vai argumentar, você vai jogar sua tese em cima daquilo tudo. Tá? É um exemplo. A gente poderia, por exemplo, vamos lá, vamos dar outro exemplo, né? Deixa eu apagar isso aqui. Não, esse aqui não. Deixa eu dar outro exemplo aqui para que fique claro para vocês. Quando nós vimos aqui as falhas legislativas. Vamos lá para o próximo tópico, falhas legislativas. Como é que eu vou usar esse tipo aqui de desenvolvimento? Falha legislativa. O que é que eu posso usar? Para fundamentar a falha legislativa? O que é que eu posso usar? Eu posso usar, por exemplo, o meu fundamento. Não. Deixa eu pensar aqui melhor. O meu fundamento pode ser o quê? As leis
estão ultrapassadas. Eu posso partir desse fundamento, que as leis estão ultrapassadas, que as leis foram elaboradas há muito tempo e já em algum âmbito ela já parou de fazer sentido. Filho, sente, amor. E a partir disso eu vou desenvolver. Se as leis estão ultrapassadas, eu vou desenvolver que algumas ferramentas, por exemplo, o pacote anticrime, o pacote anticrime, que é de 2019. O pacote anticrime, ele é um pacote que foi elaborado ali em parceria com o antigo juiz Sérgio Moro, né? Que ele era o ministro de Segurança Pública. E aí, ele é um pacote que ele veio aperfeiçoando várias leis, né? Quando a gente está estudando, a gente consegue perceber isso. E aí, a gente fundamenta de que? Do sentido das leis estarem ultrapassadas, e a gente desenvolve com um exemplo, né? A gente desenvolve com um exemplo de que é necessário sempre estar atualizando essas leis para preencher essas falhas legislativas, para que esteja em constante atualização. E como foi que a gente desenvolveu isso? Com um exemplo real, concreto de uma lei. Ah, não, porque tem que atualizar a lei. Sim, como? De qual forma? Como, por exemplo, a lei, entendeu? Então, não fica vago, porque a gente dá o exemplo. Isso aqui é concreto. Isso aqui é concreto. E é coisas concretas que a gente precisa ter na nossa redação. Tem pessoas que ficam lá naquele mundo abstrato da redação, tá entendendo? Ah, porque tem que fazer tal coisa, tem que entrar assim, tem que fazer... E você não dá um exemplo. Você não destrincha, entendeu? Você fica ali arrodeando aquilo ali sem falar de forma efetiva. E aí, beleza, Yali. Vamos lá. Eu fundamentei, né? Eu desenvolvi e agora eu preciso argumentar. Como é que eu vou argumentar? Tem que lembrar sempre que a argumentação, ela tá ligada à nossa tese. Vocês lembram que a nossa tese é o aparelhamento dos órgãos, né? O aparelhamento de todos os órgãos que compõem a segurança pública de forma direta e indireta, essa é a nossa tese. Então, se eu preciso argumentar em relação a isso, eu posso argumentar, por exemplo, que as falhas legislativas, elas podem ser evitadas, podem ser reparadas, podem ser evitadas com o aparelhamento entre, por exemplo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário é quem aplica a lei. Então, talvez ali, na elaboração da lei, tivesse esse cuidado em consultar o Judiciário. A Judiciário como, por exemplo, o quê? O maior exemplo é o pacote anticrime. O pacote anticrime é uma lei. E vocês sabem que a lei é elaborada pelo Legislativo. Mas o pacote anticrime, o principal autor, o que ficou mais visível durante o pacote anticrime foi o Sérgio Moro. E o Sérgio Moro era juiz. Entende? Então, é isso que é o aparelhamento. Então, é isso que nós podemos argumentar, que é necessário essa comunicação entre o Legislativo e o Judiciário, que é necessário para que preencha essas falhas legislativas a comunicação entre os delegados de polícia, entre as autoridades policiais, entre os juízes, principalmente os juízes de primeira instância, que é aqueles que julgam a maior quantidade de audiências, né, principalmente de audiências que envolvem crimes contra o patrimônio, né, que é líder no Brasil. Então, é isso que nós vamos fazer. Nós fundamentamos, nós desenvolvemos e nós argumentamos baseado na nossa tese. Como é um exemplo, aquele aparelhamento entre o judiciário e o legislativo, entendeu? Entre os delegados, tá? Entre os delegados e o legislativo, tá bom? Então, são coisas que nós podemos argumentar, né? Isso aí é um exemplo para vocês
de que vocês podem sempre partir dessa premissa, que vocês podem utilizar esse tipo de desenvolvimento na redação de vocês, que vai ficar uma redação organizada, uma redação estruturada e um tópico claro. Então, o examinador olha, ele consegue identificar o que você está fazendo. Não são palavras soltas, palavras sem sentido, tá? Outro tipo de desenvolvimento que nós podemos utilizar, que vocês podem utilizar na hora que vocês estiverem escrevendo sua redação, eu falei que nós podemos unir, né? Podemos usar de forma concomitante esses tópicos de desenvolvimento. Então, se, por exemplo, sua redação vem com 2 tópicos de desenvolvimento, você fez lá um introdutório e você vem com um de desenvolvimento e vem com outro, o que você pode fazer? Você pode, lá no primeiro tópico, usar aquela, né, fundamentação, argumentação, ou fundamentação, desenvolvimento e argumentação, e aí num segundo tópico você pode usar, por exemplo, um tópico de causa e consequência. É uma opção. Da mesma forma que você também pode adotar um para o seu texto inteiro. Não, então, eu acho melhor fazer isso. Aprendi esse, vou fazer esse. Vou fundamentar, vou argumentar, vou desenvolver, vou argumentar em todos. É uma opção também. Esse outro tipo aqui de tópico de desenvolvimento é um tópico em que a gente apresenta causa e a gente apresenta consequência. Então, nós vamos expor a causa e os efeitos da questão abordada. Nessa situação aqui, nós vamos dividir em parágrafos cada um. Como assim? Eu botei parágrafos aqui, mas é porque isso aqui peraí, deixa eu voltar a falar com vocês. Quando eu falei em dividir em parágrafos, na verdade foi um equívoco meu. Não um equívoco assim, é um equívoco para a PM Pernambuco. Porque essa ideia de dividir em parágrafos é para aquela redação que vem com 30 linhas. Eu estou muito acostumada a trabalhar com redação de 30 linhas. Mas em uma situação de 20 linhas, nós não dividimos em parágrafos, nós dividimos por períodos, né? Nós dividimos por períodos. Então, porque nós não temos espaço para dividir por parágrafo. Como é que funciona? Eu vou apresentar a causa e vou apresentar o efeito. O que isso está causando? Entendeu? Causa e consequência é aquela relação que a gente estuda lá em português. Então, vamos lá, voltando para cá novamente. Vamos falar, de novo, né? Vamos falar da responsabilidade indireta da sociedade. Então, se nós estamos aqui em um de causa e consequência, o que é que nós fazemos? A gente vem lá, né, escrevendo. Estou lá escrevendo. E aí eu venho falando que a causa é que a sociedade não é presente. Ai, meu Deus. A causa da responsabilidade é que a sociedade, a nossa sociedade, ela não é presente. Ela não é presente na segurança pública. Essa é a causa. E qual é o efeito? Qual é o efeito da sociedade não ser presente? O efeito é que, por exemplo, o poder público, ele tem plena liberdade. É porque tá ruim, aqui tá... Como eu tô sem a canetinha, aí eu acabo perdendo muito espaço para escrever. Mas eu poderia dizer que a causa é que a omissão da sociedade, a sociedade não estar presente, acaba deixando muita liberdade para que o poder público haja sem que nós sejamos consultados, sem que nós sejamos, de alguma forma, participantes dessa parte de elaboração de leis ou de consultas, tá bom? Então, a gente apresenta a causa, apresenta o efeito. Outro exemplo aqui que a gente pode usar nesse tipo de desenvolvimento é, por exemplo, vamos lá. Qual é a causa? É o mesmo exemplo que eu vou dar lá. Qual é a causa da falha legislativa? A causa da falha legislativa, deixa eu pensar em outra, né?
Falha legislativa, o que foi que eu falei aqui nessa falha legislativa aqui? Deixa eu ver, deixa eu relembrar. Eu falei das leis ultrapassadas. Outro exemplo que nós podemos dar é que o quê? A morosidade do sistema, né? A morosidade do sistema, a falta de estrutura do nosso sistema atual de segurança pública, muitas vezes causa o efeito de quê? De que o aplicador da lei fique meio que sem saída. Vou só botar aqui a título de exemplo, mas eu vou explicar isso aqui para vocês, porque eu não estou conseguindo explicar direito, né? Escrevendo. Mas, por exemplo, a morosidade do nosso sistema, a morosidade de aplicar uma lei, a morosidade de que faça efeito as nossas leis presentes, faz com que quem esteja aplicando a lei, que no caso é o Poder Judiciário, às vezes fica sem muita saída em realmente fazer o que a lei está mandando. Então, ele acaba usando de uma brecha ali para aplicar outra coisa. Vou dar um exemplo. Vamos lá, para que fique claro na cabeça de vocês. Nós temos lá na Lei de Execução Penal, só um minutinho, que eu tô com as dificuldades aqui bem pontuais. Nós temos lá na Lei de Execução Penal uma disposição que diz respeito ao quê? Se você foi preso e aí o juiz julga você, né? Redundante. O juiz vai lhe julgar e vai dizer que você tem que cumprir pena em regime semiaberto. Quem não sabe, é porque no Brasil é tão pouco que nós acabamos não temos a visibilidade disso, né? Mas para quem não sabe, para existir ambientes em que o condenado a regime semiaberto cumpra pena nesse local, tá bom? E aí, o que acontece? Existe essa disposição. Então, se você for condenado a um regime semiaberto e não tiver esse lugar para você cumprir, aí você vai ter que cumprir em prisão domiciliar. E aí, o que acontece? No Brasil não tem esses lugares. Então, em vez de o juiz já julgar, não, você vai para o semiaberto, ele bota logo uma prisão domiciliar. A morosidade é a falta de estrutura que faz com que muitas vezes ele use de uma brecha legislativa para que aplique outra coisa. E às vezes acaba faltando, né? Às vezes acaba não tendo tanta efetividade, mas ali quem está fazendo ali aquele julgamento fica meio que sem saída nessas condições, né? Então vamos lá. Temos aqui outro tipo, né, de tópico de desenvolvimento. Esse aqui, ele é um tópico que ele é simples. Ele é um tópico simples de desenvolver, só que aí você vai ter que ter estudado bem o tema, né? Por quê? Ele é um tópico em que você vai trabalhar com uma comparação. Você vai trabalhar com uma comparação do problema no passado, uma comparação do problema no presente, e aí você vai dar uma projeção daquele problema no futuro. Como assim? Digamos que eu vou falar sobre, ainda usando o mesmo tema, né? Digamos que eu vou falar ali sobre a participação indireta da sociedade. E aí eu quero falar sobre isso nesse meu tópico usando esse tipo aqui. Como é que eu posso fazer isso usando esse tipo de desenvolvimento? E aí eu vou falar. Antigamente, isso é uma linguagem informal, estou só dando um exemplo, não é o jeito que vocês vão escrever. Antigamente, a população não tinha voz ativa, nós vivíamos em um estado autoritário, um estado que não permitia a presença do povo na elaboração das leis, onde tinha o poder abusivo dos governantes, tal. Beleza.
Nesse sentido do passado, a população ficava à mercê, né, dos governantes, então ela não tinha como decidir, ela não tinha como participar, e aí a segurança pública ficava a cargo, ficava sendo definida por esses governantes. E aí, veja, a gente falou do passado. Vou só deixar aqui a título de exemplo, porque eu já falei, né? Vocês vão entender. Digamos que no âmbito ali da sociedade, aqui no passado, nós vamos falar sobre o quê? Sobre a tirania, né? Sobre a... Eita, meu Deus. Sobre a falta de democracia, né? Isso é uma tirania. Sobre a falta de democracia. E aí, isso aqui é o passado, né? E aí, a gente vem caminhando, né? Eu acho que ele quer que eu use isso aqui na aula, minha gente. É isso, Miguel? Fique quieto, que eu já tô terminando a aula. E aí, a gente vai falar sobre o presente, né? Nesse sentido de falar sobre o presente, o que é que a gente pode falar? Então, né, isso é uma linguagem informal, não é o jeito que vocês escrevem. Estou só exemplificando o tipo de desenvolvimento, né, que eu estou explicando a vocês. Essa questão argumentativa eu estou só exemplificando. Isso aí é vocês que têm que ter esse conteúdo. E aí, já falei do passado, né, a falta de democracia, e aí vou falar do cenário atual, que nós conseguimos conquistar lugar, nós conseguimos hoje ter participação direta na elaboração de algumas leis, através de consulta, né, os governantes nos consultam, o plebiscito, o referendo, e aí já posso citar isso. E aí já estou falando do presente, e aí eu venho falar sobre o futuro. De quê? De como nós podemos melhorar essa situação. De que se a sociedade for mais participativa, nós podemos alcançar lugares melhores, nós podemos ter mais participação, nós podemos, enfim. E aí eu vou dando projeções de que no futuro essa situação pode ser melhorada, né? Então você vê. Desculpa o barulho. Tá desculpado. Então, nós temos que ter em mente que eu não tô jogando informações soltas. Eu não tô jogando informações soltas. Eu estou comparando como era no passado, eu estou comparando como é no presente e estou comparando tudo isso como pode ficar no futuro, com argumentos, entendeu? Com fundamentos, com exemplos, tá? E aí nós vamos entrar naquele os tipos de conclusão. Falamos dos tipos de introdução, falamos do tipo de desenvolvimento e agora vamos entrar no tipo de conclusão. A conclusão para a PM Pernambuco, eu aconselhei de que fosse feita junto com o último tópico. Então, como nós só vamos dispor aí de 20 linhas para escrita, nós não conseguimos, por exemplo, desenvolver um tópico em um parágrafo e aí a gente vir só com aquela ideia conclusiva de trazer uma solução para a problemática, enfim. Então, é aconselhável que a gente faça o quê? A gente una o último tópico que a gente vai desenvolver junto com a conclusão, para que a gente consiga seguir isso aqui, ó. Isso aqui que eu passei para vocês, ó. Isso aqui é para que a gente siga o quê? O terceiro tópico mais a conclusão, tá bom? Porque isso aqui, foco total na PM, tá? Foco total na PM Pernambuco. Pelas condições das 20 linhas da banca. Em outras situações, trabalharíamos com outras situações, né? Ai, gente, eu peço desculpa a vocês aí por esses acontecimentos aqui. É porque se eu não gravar com ele, eu não consigo gravar as aulas não, né? Já era pra gente estar bem adiantada nessas aulas, mas são muitas coisas. Então, vamos lá. Nesse tipo de conclusão, que é chamado de conclusão fechamento,
de conclusão, reforço, eu venho reforçar aquilo que eu já falei ao longo do meu texto. Então, ao longo do meu texto ali, eu venho falando que é necessário que a sociedade se faça presente, que é necessário que feche as brechas legislativas, que é necessário que haja o emparelhamento dos órgãos. E aí, ao longo do meu texto todinho, eu venho falando isso. Aqui eu vou só fechar tudo isso que eu falei. Aqui eu vou só reforçar tudo aquilo que já foi falado. Então, como aqui é uma conclusão, fechamento, tá bom? Isso aqui eu vou reforçar de forma clara a minha tese. Então, eu vou reforçar de forma clara a minha tese. Como? Falei lá tudo. E aí, eu venho aqui para a minha conclusão, logo, né? Um exemplo. Logo, é imprescindível, é urgente, é necessário em que o poder público haja, entendeu? O poder público e a sociedade busquem esse aparelhamento de forma direta entre os órgãos com investimentos tecnológicos. Aí você tem que exemplificar, tá bom? Não é, porque eu tenho que fazer isso, não. Exemplifique. Com aparelhamento tecnológico, onde facilite a comunicação entre as polícias civis, militares, entendeu? Onde o quê? Onde haja criação de órgãos, enfim, deixa eu pensar aqui, né, rapidinho. Em que haja, é porque eu não preparo o argumento, né? Eu fico trazendo aqui com o que eu já tenho, como é uma aula teórica, né? Mas, por exemplo, um exemplo que pode ser dado, né? Por exemplo, ou redundância. Um exemplo que poderia ser dado aqui para reforço disso é a criação de órgãos, né? Em que haja membros de todas as seguranças públicas, em que haja ali uma representação do judiciário, uma representação do legislativo, uma representação da sociedade. E já existem atualmente, tá bom? Existem conselhos, existem coisas em que pegam pessoas da comunidade, pessoas de notório saber jurídico de diversas áreas, e essas pessoas se unem para que consigam fazer e sair, né? Então, isso é um exemplo que poderia ser dado. Isso é um tipo de conclusão em que eu reforço tudo aquilo que eu falei no meu texto e eu fecho reforçando a minha tese, tá bom? Esse aqui é um ótimo tipo de conclusão para PM Pernambuco, porque você não utiliza muitas linhas. As linhas que você vai utilizar para fazer isso, né? Como é que eu vou reforçar claramente a minha tese? Então, as linhas que eu vou usar aqui para reforçar a minha tese é com exemplos mesmo, entendeu? É com o quê? Exemplos. É com usar bem as aspas aqui. Com dicas do que o poder público, do que a sociedade pode fazer. Qual é uma falha que a gente pode cometer utilizando isso aqui? Uma falha que a gente pode cometer usando esse tipo de conclusão é a redundância. É você simplesmente repetir exatamente o que você falou. Minha gente, não é repetir, é reforçar, entendeu? Você pode ficar enchendo linguiça aqui, entendeu? Não falei nada com nada. Eu tô só repetindo literalmente as palavras que eu falei lá em cima. Você não tá reforçando nada. Você tá simplesmente falando a mesma coisa que você falou. Então, quando for usar esse tipo de conclusão, tem que ter esse cuidado. Tem que ficar atento a isso. Existe também o tipo de conclusão que nós chamamos de conclusão fechamento avanço. Esse tipo de conclusão é aquele que a gente pega a problemática, nesse caso aqui, né, a falha, né, a segurança pública que não está sendo efetiva. Nós estamos trabalhando com esse exemplo. E aí, nesse tipo de conclusão, eu vou dar um caminho viável para essa problemática. Como é que pode ser resolvido isso, entendeu? Através de exemplos, entendeu? E aí eu acabo indo além daquilo que está no texto, porque eu acabo saindo daquilo ali que eu já falei, de certa forma, e trago coisas externas ali para minha conclusão.
Essa questão de avançar em um tempo futuro é o quê? Se eu estou dando um caminho viável para a problemática, eu preciso citar ali de forma resumida em como isso vai afetar futuramente. Como assim, Ali? Por exemplo, eu estou falando lá da efetividade da segurança pública, tal. E aí eu vou dar um caminho viável. Tem muitas pessoas que tentam usar esse tipo de conclusão e acabam não falando nada, porque elas falam assim: dessa maneira, vai lá para a conclusão, né? Dessa maneira, o Estado precisa investir em políticas públicas para que a segurança pública se torne eficaz. As pessoas acham que elas deram uma solução. Elas acham que a solução que elas estão dando é o exemplo da política pública. Isso só é um caminho viável para a problemática se você exemplificar. Então, quais tipos de políticas públicas que você propõe? Como você acha que vai vencer isso? Como você acha que isso vai deixar de ser um problema? E vai além do que está no texto, porque você pode citar outra coisa. Você pode citar uma coisa que deu certo em algum estado específico e que isso pode ser expandido de forma nacional, de forma federal. E aí você avança em um tempo futuro no sentido de que, nesse sentido, caso sejam adotadas essas medidas, futuramente, será perceptível a mudança no âmbito tal, de tal maneira. Vocês conseguem perceber esse caminho que a gente está trilhando? Vocês conseguem perceber que nesse tipo de fechamento aqui, avanço, a gente dá esse caminho para a problemática com exemplos? Aqui são exemplos concretos. Aqui são exemplos concretos. E a gente vai além do que está no texto, porque a gente traz novas informações. Novas informações que não foram citadas lá nos outros parágrafos. A gente avança em um tempo futuro porque a gente vai estar dizendo ao examinador como isso irá ajudar. A gente está falando ao examinador o quê? Os resultados. A gente está falando ao examinador os resultados que esses exemplos trarão no futuro. Tá bom? Então é muito bom. Eu gosto desse tipo de conclusão aqui. Ele é muito bom, mas ele pode usar um pouquinho mais de linhas. Então, para que você use isso aqui, você tem que testar antes, né? Quando você for escrever redação, você tem que ver se você consegue falar isso sem ficar rodeando muito, né? Tem gente que fica rodeando e acaba perdendo todas as linhas que você tem disponível para isso. Fechamento e expansão é aquilo, né? Esse fechamento e expansão é isso aqui, ó. Último desenvolvimento mais a conclusão. Aqui eu vou promover o esgotamento da conclusão, da discussão. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Ó, é isso aqui. Mãe. Oi, Miguel. Vou pegar o seu papelzinho seu. Pode. Isso aqui é isso aqui, ó. Tá? É o terceiro tópico, mais a conclusão. Aquele tipo de fechamento fazendo um exemplo, aqui, ó. Se o último tópico que eu pretendo abordar é políticas públicas a serem desenvolvidas, né? E o que é que eu vou fazer? Eu venho aqui nesse tipo de conclusão e vou usar. O meu último tópico de abordagem é as políticas públicas a serem desenvolvidas. Então, eu já vou usar ali o meu último tópico, usando ali um elemento coesivo de conclusão. Logo, portanto, dessa maneira, nesse sentido, enfim, por último, por fim, né?
Eu introduzo ali, já mostrando ao examinador que aquilo é a minha conclusão. E aí vou falar, as políticas públicas que devem ser desenvolvidas, devem ser na área de tecnologia, devem ser na área de tal, cito, pronto. Por que promover o esgotamento da discussão? Isso aqui, ó, minha gente, isso aqui sobre promover o esgotamento é o quê? É concluir o tema. Tem pessoas que escrevem o texto, e você lê o último parágrafo e da maneira que a pessoa escreveu, parece que ela ainda tem mais alguma coisa para falar, sabe? Como se não tivesse sido suficiente aquelas linhas. Então, ela tá ali escrevendo e ela não dá um ponto final no assunto, tá entendendo? Então, promover o esgotamento da discussão é exatamente isso. Então, para que seja resolvido esse problema da segurança pública no Brasil, é necessário que seja implementado isso, dessa maneira, ponto. É assim que vai ser resolvido. É assim que eu concluo tudo aquilo que foi falado, tá bom? Então, esse tipo de conclusão, ela também pode ser muito bem utilizada aqui para Pernambuco, porque ela não vai usar muitas linhas para que você consiga fazê-la. Acho que acabou. Pronto. Em relação a esqueleto, é isso. O que a gente precisa lembrar? O esqueleto, ele é composto por várias coisas, né? Foi o que eu falei aqui, ó. Ele é composto por várias coisas e para que esse esqueleto funcione, você precisa testar. Só vai dar certo na sua redação se você já testou em casa, se você já escreveu dessa maneira. Outra coisa, essa nossa aula, foi que nem eu lembrei a vocês, essa nossa aula aqui, ela casa com essa aqui, elementos coesivos, tá bom? Essa aula aqui, que coisa feia. Então, a nossa próxima aula vai ser sobre elementos coesivos. Por quê? Eu já dei a vocês, eu acabei de dar tudo a vocês sobre o que é composto o esqueleto. E agora a gente vai descobrir como montar, né? Como é que eu introduzo, como é que eu concluo, que elemento eu vou usar lá para abrir a redação, para fechar a redação. Então, a próxima aula é sobre elementos coesivos. A próxima aula de redação é sobre elementos coesivos. No mais, preciso lembrar vocês que não adianta de nada vocês estarem aqui assistindo essas aulas se vocês não estiverem produzindo redações e se as redações de vocês não estiverem sendo corrigidas. Porque nada vale a teoria redacional sem a escrita. Tudo isso aqui parece muito fácil quando você está ouvindo alguém falando. Isso aqui se torna extremamente complicado quando você se senta sozinho, pega uma folha com 30 linhas e precisa escrever e você só tem uma caneta na sua mão. Você não tem nada para pesquisar. Isso aqui só se aprende treinando. Também não vale de nada você escrever 100 redações se não tem ninguém que lhe diga isso aqui tá errado, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, isso aqui tá certo. Você precisa melhorar assim, esse ponto você vai melhorar assim. Então, da mesma forma que vocês precisam estudar, vocês precisam escrever, vocês precisam que isso seja corrigido por uma pessoa externa. Então, redação, tá? Redação, ela tem um ciclo completo. Redação tem um ciclo completo. Qual é esse ciclo? Estudar, escrever e corrigir. Se você falhar em qualquer um, você falha em todos. Tá? Então é isso, fiquem atentos, estaremos postando as próximas aulas aí. Mamãe, só falta bem pouquinho, é? Só falta bem pouquinho, peço perdão a vocês por todas essas ocorrências aqui, tá certo? Esse aqui é meu bombeiro,
ele participa frequentemente de tudo que eu faço na minha vida, porque ele fica com medo de que eu fique em perigo aqui, né, em determinadas situações. Então, ele fica sempre aqui em alerta para caso pegue fogo aqui no iPad, ele já entra em intervenção. Tá, pessoal? Obrigada por acompanharem mais uma aula e conto com vocês aí na próxima. Tchau, tchau. Dê tchau aí pro pessoal. Tchau.